Eu estava pensando, ela falou assim, eu não vou poder pegar o diácono Márcio, convidou a minha esposa para pregar. Você pode abrir a Bíblia, a mídia, botar em Gênesis 45, por favor? Gênesis 45. João Vitor vai ler aqui o telão. Lê aqui, filho. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José aos irmãos. Pode ir. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Amém? É um culto de família. Isso aqui nos ensina muito sobre família. Né? Um irmão, você é da Globo? É SBT, eu não quero Globo não. A verdade é que ser traído pelos irmãos, eu não sei se você teve já essa oportunidade. Esse texto vai nos ensinar tanta coisa. Para os filhos, para os pais, para os irmãos, e nem posso falar da mãe, né? Jacó era pai de José e Raquel era mãe de José. Ela não é muito citada, porém, há de entender que ela era uma boa mãe, uma grande mãe. E esse texto de Gênesis, que fala sobre o nascimento, a vida, e a partir dali José foi vendido, né, para aquelas pessoas que estavam passando ali, foi colocado numa cisterna, quase morreu, porque os irmãos ficaram com ciúmes. A Bíblia diz que Jacó, amando José mais do que os outros, fez para ele uma túnica bonita e deu para ele de presente. Os filhos ficaram muito enciumados. Há ciúme na tua família? Há ciúme na tua família, João Vitor? Um pouco. Um pouco. Tua mãe tem um ciúme, ela está ficando quente. Toda hora a Laís leva você lá para São João, ela fala: meu Deus do céu, ela está com ciúme teu. O que tu tem a dizer disso? Meu pai sente ciúme que a minha mãe gosta mais de mim, sabe? Ah, isso eu já falei para ele. Depois que ele entrou na nossa vida, a minha mulher me botou assim para o lado. É assim na tua família? Os homens digam amém? O Renatinho tem duas concorrentes fortes, né? Mas a verdade é que esse texto é muito lindo. E esse momento aqui, eu choro quando eu leio ele, quando eu me lembro. A primeira vez que eu li essa parte de Gênesis, você podia vir aqui para cá, velho? É tão bonito para ficar escondido aí. A verdade é que, fica aí, distante, é que o que José passou, ele ficou preso, ficou dentro de uma cisterna, ele foi maltratado, caluniado, perseguido, e por causa de quê? Do ciúme dos seus irmãos. Depois Deus muda a história de José, Deus muda a história dele tremendamente, ao se tornar governador do Egito, e um próspero governador.
E ele consegue, pela revelação que Deus deu a ele de sonhos, que o Egito ficaria 7 anos de fartura, e depois ficaria 7 anos de escassez, vamos dizer assim. E aí ele consegue, a fama dele, ele guardar alimentos, e a fama dele chega até a terra do pai dele. E aí os irmãos de José, passando necessidade, eles vão até o Egito comprar alimento. Aí, para o desespero ou perplexidade deles, esse texto fala que quando eles chegam lá, eles estão diante do governador José, e José começa a chorar. Eu não sei se o choro de José é para liberar o perdão, porque a pessoa que fez tanto mal a ele, os seus irmãos. E outra coisa, às vezes o teu inimigo, tu espera isso, as pessoas de fora, tu espera isso, mas uma traição, né? Uma pessoa que querendo te matar, eles quiseram matar José, não conseguiram, e o que aconteceu? Venderam José, e o coração de José estava com certeza. Um jovem de 17 anos, o texto diz que ele tinha 17 anos, um jovem adolescente de 17 anos, ficou preso, sofreu, e quando ele está lá no auge, aparecem os irmãos deles, e ele fala, o texto diz que você leu, João Vitor, que ele chorava tão alto no castelo, que os egípcios falaram, o que é isso? Ele chorou, eu não sei mais ou menos o porquê desse choro, né? Mas deveria ser um choro de tamanha dor que ele trazia, de sentimento de rancor tão grande, e ele chora, grita. Eu não sei a tua dor, mas eu imagino a dor dele de ter sido traído pelos seus irmãos. Eu amo muito meu irmão, até, cadê, o meu mano está aqui, ó, ele veio de Curitiba, está lá atrás, meu mano daqui, eu amo demais o meu irmão, e tem que ser assim mesmo, né? Do meu sangue, nós somos irmãos. Então eu fico pensando, que tamanha dor que José passava, mas ao mesmo tempo ele ficou muito aliviado. É um ato divino. O que tu acha? A paz do Senhor, igreja, amém? Essa passagem para mim remete a um sacrifício, né? Eu entendo que quando José estava com seus irmãos, né, na casa do seu pai, e ele recebeu um amor diferenciado, né, dos demais, criou essa raiva no coração dos irmãos dele, e no mesmo local, tendo a mesma, vamos dizer assim, vivendo as mesmas coisas, tendo as mesmas possibilidades, os irmãos escolheram abraçar a raiva e dar voz a essa raiva, ao ponto de vender o seu irmão, né? E hoje o que a gente acaba de ler aqui é José estando numa posição social muito maior do que os seus irmãos, vendo eles vamos dizer assim, na palma das suas mãos, e escolhendo não abraçar a raiva, né? Mas abraçar a misericórdia. Isso me relembra muito o que Cristo fez por nós, né? Nós, em condições humanas, estando aqui nessa terra, vivendo para adorar a Deus, escolhemos abraçar a nossa própria vaidade, né? Mas Cristo, estando o assunto ao céu, Rei dos reis, Senhor dos senhores, estando com toda a humanidade na sua mão, poderia abraçar a raiva, mas Ele também escolhe abraçar a misericórdia para as nossas vidas, e por isso nós temos vida, né? Porque Cristo nos amou, estando numa posição muito além do que podemos estar. Ele nos ama, Ele estende a sua mão, né? E eu vejo isso aqui na vida de José, né? Eu entendo que ele chora justamente por isso, por matar essa humanidade, porque nós sabemos quanto é difícil amar quem não nos ama, amar quem faz mal a nós, né? Amar quem faz mal à nossa família. Como é difícil demonstrar um amor que perdoa, que se doa para alguém que te faz esse mal. E José aqui nos mostra, né, essa misericórdia
que vai além do que nós podemos imaginar, né? E para mim, o que mais me choca, né, é que José não tinha o Espírito Santo. José, ele viveu uma época onde o Espírito Santo ainda não habitava na humanidade. Mas ele conseguiu expressar, né, uma misericórdia, um perdão, que na minha visão, somente o Espírito Santo pode fazer, né? O que nós entendemos, o que eu entendo com isso é o quanto eu tenho que caminhar ainda para ser misericordioso com aquelas pessoas que não me amaram do jeito que eu... E essa palavra Ai, misericórdia... Ai! Aquela que hoje já tomou 2 sustos de manhã em casa. Eu falo, estou dentro da minha casa, na cozinha... Ai! Mulher, tudo assustada? As mulheres são mais assustadas do que eu. Mas José tipifica Cristo. José tipifica Cristo em algumas ações. É um tipo de Cristo. E uma das coisas que tipifica Cristo, José, esse texto aqui fala muito, é sobre a misericórdia. É a causa de nós não sermos consumidos. A palavra misericórdia, no seu radical, ela vem miséria. Ela vem de miséria. Ou seja, quando Deus tem misericórdia de ti, é que Ele vê a tua miserabilidade. Quando você tem misericórdia de alguém, você tem, porque a pessoa não tem como te pagar, não tem como retribuir. Então José, ele usa de misericórdia, né? Porque os filhos, pelo contrário, eles tinham que pagar, né? Eles tinham que... Mas você vê como é incrível como se parece com Cristo, né? Porque José foi vendido, né? Viraram as costas para José. E nós, como seres humanos, fizemos isso lá no Éden, né? Viramos as costas para um Deus, né? Que se entregou no nosso lugar, que usou de misericórdia, né? Se colocou na nossa miséria, se fez homem, morreu para nos perdoar e não abraçar a raiva, mas sim a misericórdia, né? Olha só, o sentimento, raiva, ódio e amor, eles participam junto, lado a lado. De uma hora para outra, você está com muito amor, daqui a pouco, dá vontade de apertar o pescoço da minha mulher. Eu penso, às vezes, colocar... já é a maldade minha. Colocar água quente no meu ouvido, não vai chegar a esse ponto, não. Mas tu já pensou isso, mulher? Tacar água quente no ouvido do teu marido? Um cara que você no altar disse que até a morte amaria. Ou seja, o amor dos irmãos que estava ali com eles estavam juntos, cuidando das coisas da família, e de repente o ciúme, na igreja, estava até pensando sobre isso, tem gente que deixa o ciúme invadir o coração deles, nas equipes, é um ciúme de menor grau. Esse pecado, né, ele acompanha a humanidade desde o princípio das coisas, né? Ciúme? Se nós lembrarmos, né, nós estamos vendo a história de José, que estava de igual para igual com seus irmãos, mas o seu pai ama mais a José, e aí cria ciúme. Se nós voltássemos, né, na história, nós vemos a Caim e Abel, que estavam de igual para igual. Caim entrega um sacrifício, Abel entrega outro, mas Deus ama mais Abel. E aquele ciúme gera uma raiva que leva à morte, né? Então nós vemos que a todo momento o homem quer ser o protagonista da história. Os nossos sentimentos estão sempre juntinhos. Hoje tu pode sentir ódio, pode sentir raiva, pode sentir amor, né? Permita que o amor de Cristo entre no teu coração. Por isso que eu e Isabel gostamos mais do Abel, né? Porque Caim pisou na bola. Mas a verdade, vem cá, João Vitor, vem cá. É tanto ensinamento, tantos ensinamentos. Hoje é um culto de família,
Vamos pensar para cada uma família individualmente. Às vezes a gente quer pensar, mas aonde está faltando amor na tua família? Perdão, misericórdia. Na tua família, na tua esposa, na tua mulher, no teu marido, nos teus filhos, entre os filhos, entre os parentes mais próximos. José nos dá o exemplo aqui, e para ele vencer aquela dor, gente, às vezes eu fico pensando como a gente guarda raiva das pessoas, ódio, né? E se fecha e fica doente. Sabe, aquele choro ali de José liberou a cura dele, com certeza. Ele gritava, ou seja, ele estava lutando, ele estava dizendo assim, meu Deus, eu tenho que matar esses meus irmãos, canalha 7-1, me venderam, mentiram para o meu pai. Meu pai, se você ver a história, Jacó, ao saber que eles forjaram a morte de José, cadê meu filho? Botaram sangue na túnica que ele tinha ganho do pai, falou, ó, uma fera lá, pegou ele, pai, acabou com o velho, né? Dali a Bíblia fala que ele foi declinando. Olha só os sentimentos que gerou no coração de José. E na prisão? Primeiro ele foi vendido no Egito, o Potifar olhou para ele com um aspecto maneiro, e comprou, e colocou ele na casa dele. E ele, como um bom governador, tomou conta da casa todinha. Ele já era dotado, né, de uma inteligência, de um raciocínio, que muitos de nós às vezes não temos, né? O meu irmão aqui ele guarda mais, ele ganha menos do que eu, mas ele guarda mais dinheiro do que eu. Eu sou muito gastão. João Vitor não. Está gastando também? Não. Está assim, segura. Ele vai casar, né? Então, tem que segurar mesmo. Mas, de alguma forma, será que tu pediu sabedoria a Deus para governar a tua casa? Para que pudesse prosperar como José ajudou? Eu acho que esse sentimento de misericórdia é um dos sentimentos, né? Acho que abaixo do amor é o sentimento que precisa de amor, né? Mas é o sentimento mais importante para se ter dentro de uma casa. Porque viver 24 horas com pessoas, né, não é uma possibilidade, é um fato que terão coisas onde vocês vão se magoar, onde vai entrar briga, onde vai entrar discórdia, onde vai entrar dor. E se nós não tivermos corações misericordiosos, né, que conseguem perdoar, nós realmente vamos viver em casas em pé de brigas eternamente. Porque, infelizmente, a nossa natureza, até que Jesus volte, será uma natureza de briga, de desavença, de não saber falar, de não saber ouvir. Então, se a misericórdia não estiver presente no nosso meio, nossa casa não tem como subsistir, né? E, irmãos, isso é muito sério. Eu estava lendo um livro sobre relacionamentos, né? E ele diz que o símbolo de uma família saudável é uma família que consegue se perdoar ao ponto de rir na mesa de jantar, né? Estar junto em comunhão todos os dias, conseguindo se perdoar, né? Entendendo que a pessoa que está do seu lado é falha e pecadora assim como você, né? E gerar esse sentimento de misericórdia, de gerar esse sentimento de perdão, é um exercício que tem que ser praticado diariamente, né? Nós não conseguimos gerar isso. O ser humano é olho por olho, dente por dente. Somente ele cheio da palavra e cheio do Espírito Santo. Somente você cheio de Cristo. Cristo vai encher teu coração de tamanha forma que você vai ter condição de perdoar, de liberar o perdão. O que José fez, ele fez de bem para ele. Imagina se ele não perdoa. Imagina, então, tu ia falar? Então imagina. Porque nesse perdão de José, parece uma coisa simples,
mas ele é a razão de nós estarmos aqui como povo de Deus. Sabia disso? José perdoou os seus irmãos, que seriam os patriarcas de Israel. Aqui estão representadas as 12 tribos que vão para Israel, que dão origem a Davi, que dão origem à linhagem de Judá, um dos irmãos perdoados aqui, de onde vem o nosso Salvador Jesus Cristo e de onde nós hoje somos enxertados na árvore da vida, como diz em Romanos, né? Então essa misericórdia de José não foi só para aliviar o coração dele, mas para que as promessas de Deus se cumprissem. Coloca na tua mente e fala aí para sua esposa aí, Bel, eu te perdoo. Isabel, fala para ele, te perdoo. Eu te perdoo porque, fala aí, Robson, o casal que eu estou vendo aqui, fala aí, Renato, a minha netinha lá, o casal da minha netinha, que tem mais casal aqui? Estou vendo aqui, Paulinho está aí, né? Sabe quando o Jocelino e Regina, diga para ela, eu te perdoo, eu recebo o teu perdão. Você faz bem a você mesmo. Imagina se você retém o ódio. É um culto de família, amém, irmãos? Família é o maior projeto de Deus. Nós estamos falando de uma família chamada de José, Jacó, Abraão, Isaac, né? E teve a descendência das 12 tribos de Israel. Quantas vezes, quando você briga com alguém da tua família e mantém aquela briga com você é que nem eu que estou certo, né? Nós que estamos certos, aí não abre mão. Não abre mão e perde, né? A gente perde muito. Eu lembro de uma vez que meu pai fez uma coisa para mim, irmãos. Boa, né? Só faço coisa boa, pode falar. Rapaz, aquilo me deixou triste, e foi difícil perdoar, né? Fiquei um tempo assim, ele me batia muito quando era criança, sabe? Nada disso, gente. Brincando, batia não. Só teve uma vez... Mas merecia, viu? Mas teve uma vez que ele foi me contar uma piada, vou dar uma fugidinha aqui. Ele foi me contar uma história que ele fez com o pai dele, né? Que o pai dele bateu nele, aí ele disse que se fingiu de morto. Aí ele foi me bater, depois de um tempo. Aí eu me taquei no chão e fingi de morto. Aí ele, Jussara, bateu o menino. Aí eu levantei, ele cheio de raiva, queria me bater porque eu ter feito isso. Eu falei, mas eu só te imitei, né? Aí eu quebrei ele no argumento. Mas imagina... Eu peguei meu irmão Ernesto, aí tinha uma irmã, Aninha, ela cuidava da gente, né? Meu pai se separou da minha mãe, e aí eu não sei o que ela é encrenqueirinha, né? Não sei, algumas irmãs, né? Tem encrenqueira, né? E a outra que pegava a nossa televisão, era aquela, rodava aquele canal, a outra escondia para só ficar no canal que ela queria, para ver novela. A gente queria ver National Kids, essas coisas. Resumindo, eu peguei a minha irmã, falei, que papo é esse? Quando meu pai entrou, ela... O Fidelis me bateu. Meu pai veio com uma fúria, pegou um chicote, deu o primeiro chicote, pau! Aí eu caí desmaiado com o olho assim. Aí ele, ai, meu filho, o que eu te fiz? Eu te matei. Pra que eu fui contar isso pra ele, tá vendo? Ou seja, são esses mistérios da família que você precisa o quê? Perdoar. Porque há bênção sobre o perdão. Liberar. Estou vendo aqui o Marquinho, o irmão dele, né? O André, falando que o Marquinhos não vai visitar a mãe, as mães não vão visitar a mãe, e ele cheio de raiva. Falei, você está certo, irmão, mas não mantém isso do teu irmão, não. Eu até mandei ele liberar. Falei, cara, você comprou um apartamento, libera aquela casa para o Marquinhos. Ele falou assim, vou ver. Eu não sei se ele liberou? Tá vendo, né? Ou seja, irmãos, como é importante que possamos viver esse perdão de José. Não é assim que tipifica Cristo, que José não tipifica Cristo, porque
A gente merecia, irmão, ser condenados. Mas o amor de Cristo, que cobre o quê? Multidão de pecados. A Bíblia diz que ele cobre, olha quanto pecado, não é um pecadinho, como é que é? Uma montanhazinha, não, uma multidão. E eu fico imaginando, né, se o senhor não tivesse conseguido perdoar o seu pai por tudo que aconteceu, se você teria essa desenvoltura toda para ser o meu pai, né? Porque quando a gente guarda esse rancor, a gente não mata a pessoa somente, a gente mata quem nós vamos ser também, né? É verdade. E a gente tem... Não mata, constitui. né? E a gente tem essa ideia de que teremos tempo, né? Não, depois eu perdoo, depois eu faço, só que você está sendo construído, né? Então imagina se o Fidelis lá de 20 anos de idade não conseguisse perdoar aquele pai que fez aquilo tudo lá, né? E não conseguisse, de certa forma, encontrar esse amor para ser o meu pai, né? E olha que eu transmito tanto amor, você não merece, mas eu transmito. Não, a gente faz porque ama, não é porque a pessoa merece, não. Vamos terminar com mais 2 pontos, tá, João Vitor? Primeiro, o próprio nome de José. José quer dizer acrescenta. José cuidou da família dele. Olha a visão que você tem que ter, pai, mãe, irmãos. Você tem que ter a visão de cuidar da tua família. E não de qualquer família, né? Ele cuidou da família que rejeitou ele. Ele não teria nem condição. Ele não cuidou da família que amou ele. Ele cuidou da família que rejeitou ele, né? Essa é a misericórdia bíblica. Então, José, você cuida da sua família? Esther está com uma família grande, né, Esther? Quantas filhas? 3 filhas? Caraca, aí, tá vendo? Benção. É uma alegria, né? A gente amar, cuidar. Mas você aí, Robson e a Jaque, estão se cuidando um ao outro? O espírito é esse, se cuidar, se resguardar. Então José, ele cuidou. Interessante a numerologia. José, quando ele foi vendido, né, na caravana que passou no deserto lá, se eu não me engano, dos balduínos, né? E ele tinha 17 anos. Quando o pai dele e os irmãos foram para o Egito, a partir dali ele cuidou até a morte de Jacó, 17 anos. Tudo que o pai deu, cuidando de José e o presente, passaram-se 17 anos. E depois que os filhos foram até de Jacó, até o Egito, e lá encontraram o seu irmão, José pegou todos eles. Olha, cara, cuidou de todo o povo de Israel, através de Jacó, 17 anos também. O cuidado é muito importante. Tem gente, irmão, que pega um marido, que pega dinheiro e vai gastar com cachaça. Eu acho que o cuidado é muito importante e é uma coisa muito difícil, principalmente para nós homens. Não estou falando que para as mulheres é mais fácil, não. Mas é que ele coloca para amarmos a nossa esposa como Cristo amou a igreja. A igreja sem merecer, a igreja indo contra o próprio Salvador, sabe? Rejeitando muitas vezes esse amor, e Cristo aqui, sem pestanejar, né? Firme e forte, nos amando todos os dias. Então, amar quem te persegue é o que salva casamentos, né? É o que reconstrói casas, é o que reconstrói relacionamentos, porque não vamos passar por perseguições dentro da nossa casa, em nome de Jesus, mas tem gente que passa. Mas existe aquilo que o outro faz que te machuca, sabe? Que te afasta mesmo, que dói, que vai lá no profundo do que mais doeria na sua alma, e é lá que ele bota o dedinho na ferida, né? E é nesse momento que a misericórdia vem, o amor de Deus nos direciona. Ou seja, a estar perto. Tem que ser os dois, né? Tem que ser todo mundo. A pregação é para todo mundo. É para cuidar, né? Ter preocupações. Cuidado abre
um leque de muitas coisas. Cuidado, ele fala sobre carinho, sobre se negar muitas vezes em favor do outro. Mas isso tudo, volto a dizer, com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. E o segundo ponto para fechar, né? Eu não sei como, eu seria reprovado. José passou por tudo isso, João Vitor, tudo isso. Foi preso. Tu imagine uma prisão no Egito nos anos que era muito antes de Jesus. Já no tempo de Jesus já era ruim. O apóstolo São Paulo nos expressa isso. Imagine você não ver uma murmuração de José, nem contra o pai, nem contra os irmãos, nem contra a cadeia. Ele, na verdade, se você entender, ele até agradece a Deus pela cadeia, porque a cadeia, a maldição se tornou bênção. Tem gente que rejeita as dores, as dificuldades, mas, ó irmão, você passa por, às vezes, dificuldade para aprender um pouquinho mais. Jesus falou, aprendei de mim. Em tudo que você estiver passando, peça a Deus, Senhor, me ensina o que eu tenho que fazer, né? Mas murmuração, reclamação, João Vitor, você reclama, João Vitor? Eu não lembro disso, não. Todos nós reclamamos, né? Né, Carmen? Como tu reclama, né, Carmen? Às vezes você reclama. Eu parei com isso. Sol, pessoal, todo mundo reclama. Eu falei, pô, graças a Deus, né? Eu só queria estar numa cachoeira de água doce geladinha, bebendo uma água de coco. Eu só posso reclamar se tu estiver doente. José estava preso. José foi vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos, perseguido, e a mulher de Potifar que caluniou, a calúnia, vou te dizer uma coisa, a pior coisa é a calúnia, dói mais do que dor, a dor da calúnia dói muito. Ele foi preso, uma mulher linda, diz que a mulher de Potifar era uma mulher linda, quis cantar José, e José resistiu, e o que ela fez? De maldade, falou, ele quis me cantar, José. Agora tu vê, Potifar vai acreditar mais em José, um escravo, ou vai acreditar na mulher? Quem ia acreditar em José? Ninguém. Ele foi preso. Deixa eu falar um negócio a você. Diga para o seu irmão, diga para mim, eu digo para você, diga para o seu irmão, olha para a pessoa que está do seu lado, para de murmurar, irmão. Dá graças a Deus. O ano está aí, 2026. Dá graças a Deus pelo ano de 2026, diga aleluia. Então, irmãos, esse culto da família, vários ensinamentos, leia a vida de José. Quem sabe você precisa parar um pouco de murmurar. Rapaz, tem mulher que o cara chega em casa, quer sair de volta. A mulher já começa a murmurar, reclamar. Tem homem que chega em casa, a casa estava na maior paz, ele começa a murmurar, reclamar, criar cheio de cachaça, né, irmão? Tu já passou por isso, né? Eu me lembro. Ela me ligou, está me batendo aqui, corre aqui, bispo. Eu fui, pastor, você lembra? Fui lá, ali aqui, a Cavalcante. Tomás Coelho. Mas agora está bonitona, às vezes é melhor ficar solteira, viu? Ele morreu. Você botou nada na comida dele, não? Só orou, né, irmã? Mas é isso. Mas tem homem assim, irmão. Você e ele poderiam viver felizes. Às vezes nós estragamos o nosso casamento. Às vezes nós que somos o culpado. E uma das coisas que estraga a convivência, a comunhão, é a murmuração. Então, que Deus abençoe. Eu quero chamar aqui o casal abençoado do diácono Márcio e a sua esposa.
É meu irmão, Cátio. Caraca. Meu irmão. Como é que é a idade, né? Esse casal muito bonito, né? Abençoado por Deus. Eu visitei a casa dele. Irmãos, todo mundo que está... Eu posso falar porque eu sei, não é fofoca não. Quem fica com Jesus pode passar luta, né? Mas é bênção. Esse casal aqui compara uma casa que nem o arcebispo de Roma tem. Mas, estou brincando, né? Nesse nível mesmo não, mas é muita bênção. Tem uma família bonita. Por quê, irmãos? Acrescenta um outro. José é acrescentar. Tu acrescenta para ele, e ele acrescenta para você. Somos um complemento, né, gente? Somos essa carne que complementa a outra, né? E isso é bem... E a gente também precisa se colocar assim, predispostos, né? Se colocar em ação, né? Para que Deus possa ver que nós estamos buscando e Ele possa nos abençoar. Porque se nós ficarmos na inércia, Deus vai esperar uma atitude nossa. Então nós precisamos buscar, precisamos ter a atitude de querer. E quando a gente toma ação, Deus vai e nos abençoa. Amém? Eu queria estar orando nesse momento, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez no ano 2025, né? Por tudo que Ele continuou sendo em nossas vidas. Passei por momentos bastante difíceis, né? Sofrendo um pouco, o coração cicatrizando até hoje, mas eu creio que é tudo da propósito dele, vontade do Senhor, que Ele fez o melhor. Por mais que nós não entendemos, mas eu creio que Ele fez o melhor. Amém? Então eu queria orar nesse momento em agradecimento a Deus. Amado soberano Deus, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito conosco, Senhor. Deus, muito obrigado pelo ano de 2025, por poder estar na Tua presença, por poder estar sentindo a Tua presença, Senhor, compartilhando com o Senhor momentos, Pai, com a minha família. Deus, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai, por esse ano. Pai, e te peço também, Pai, que em 2026, Pai, o Senhor venha se fazer cada vez mais presente, Pai. Que nós possamos, Pai, caminhar cada vez mais juntos contigo, com mais intimidade contigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos a cada dia entregar nosso coração, nosso dia, a nossa vida, para que o Senhor conduza. Porque nós cremos, Pai, que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Muitas vezes não entendemos, como filho às vezes não entende os pais, mas o Senhor quer sempre o melhor para a gente e trabalha sempre pelo melhor para nós. Então toma conta, Pai, da Tua igreja. Toma essa igreja em Tuas mãos, esse ministério, Senhor, Bispo Fidelis, Pastora Jussara, João Vitor, todos os diáconos, pastores, Ministério de Louvor, a cada equipe, Senhor, dessa igreja, departamento infantil, que o Senhor vá cuidando de cada equipe, Pai, que eles possam crescer em Ti, Senhor, crescer em amor, Pai, em nome de Jesus, que cada um membro dessa igreja possa sentir o Teu toque, possa sentir a Tua mão, a Tua presença em 2026, Pai. Joga por terra, Pai, todo impedimento do inimigo para que Seus filhos venham estar na Tua casa, Senhor. Que eles possam sentir cada vez mais prazer em estar na Tua casa, Pai. Em 2026 seja um ano de vitória, seja um ano da virada de chave, Pai, para que nós possamos estar cada vez mais firmes e juntos de Ti, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos e crendo que o Senhor ouve a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Nós vamos estar dando a bênção final. Coloca a mão no seu coração.
Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz que excede todo o entendimento. Vá em paz na presença do Senhor, que o Senhor os conduza. Amém.